Então agora, para fazer a abertura do nosso evento, eu vou trazer aqui ao palco as nossas convidadas e convidados. Para começar, eu convido para vir ao palco a representante da Fundação Van Leer no Brasil, Cláudia Vidigal. Bem-vinda! Bem-vinda, Cláudia. Junto com a Cláudia, eu convido a diretora de Políticas Públicas da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Marina Fragata. Bem-vinda! Bem chegada, Marina. Elas vêm acompanhadas pelo governador do estado do Piauí, senhor Rafael Fonteles. Bem-vindo, governador. E eu convido também, bem-vindo, governador, o prefeito de Teresina, senhor Silvio Mendes. Bem-vindo. Bem-vindas. Então agora, para abrir o nosso evento, eu convido a falar a representante da Fundação Van Leer no Brasil, Cláudia Vidigal. Alô? Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Cumprimentar aqui o nosso governador, Rafael Fonteles, na figura de quem eu gostaria de cumprimentar todos os servidores dos estados que estão aqui hoje participando, mas também online. Cumprimentar o secretário Rodrigo Torres, secretário de Educação. Cumprimentar, então, o nosso prefeito Silvio Mendes, de Teresina. Silvio Mendes, que tem também aqui o seu secretário de Educação acompanhando. E, no nome dele, cumprimentar todos os servidores municipais que fazem parte dessa rede, desse movimento de comprometimento com a primeira infância. Gostaria de cumprimentar agora a Marina, que é minha companheira de mesa, sócia e parceira no comprometimento com a primeira infância no Brasil. E finalizar esses primeiros cumprimentos de mesa com a figura da primeira-dama, Isabel Fonteles, que é quem lidera a política de primeira infância aqui no estado do Piauí, com o Pacto pelas Crianças. Parabéns, Isabel Fonteles, e muito obrigada por nos receber, nos acolher e, sobretudo, por se comprometer com a primeira infância no seu estado e no Brasil todo. Bem, dando ainda continuidade aos cumprimentos, eu queria cumprimentar a sociedade civil aqui presente. Sociedade civil com muitos amigos e parceiros de caminhada, de batalha, de trabalho e comprometimento com os direitos das crianças, né, amigos de longa data, mas também os novos que chegam e com a mesma calorosa e afetuosa acolhida, dizer que essa roda está sempre aberta para mais e mais pessoas chegarem, mais lideranças se juntarem a nós, tornando esse movimento cada vez mais potente. Eu sou Cláudia Vidigal, represento a Fundação Van Leer, que é uma das organizações aqui do Núcleo Ciência pela Infância. A Fundação Van Leer é uma fundação holandesa que investe em primeira infância, apostando, acreditando, se certificando que todos merecem um bom começo. Queria cumprimentar aqui a Patrícia Nunes, que é nossa colega da Holanda, que vem hoje participar conosco do Seminário Internacional, trazendo a sua contribuição. Ela é especialista em primeira infância, então, muito obrigada, Patrícia, por estar conosco também. E finalizar os cumprimentos dessa mesa, que eu faço aqui em nome nosso, para a gente não se repetir tanto, né, Marina? A gente foi aqui dividindo a nossa agenda, né? Cumprimentar os colegas, membros do Legislativo, do Judiciário e do Tribunal de Contas, que tem também desempenhado um papel bastante importante para que as políticas públicas venham cada vez mais ser refletidas nos orçamentos e, assim, na realidade de todos nós. Eu vou deixar a palavra para falar um pouco mais do Núcleo Ciência pela Infância para a Marina, mas eu gostaria, antes de agradecer finalmente aos dois demais parceiros, que são o Escritório de Harvard no Brasil. Tim Linden está representando aqui o escritório, muito obrigado. O Escritório de Harvard está desde o comecinho do NCPI, né? Então criou, foi idealizador junto com a Fundação Maria Cecília e junto com o INSPER, representado aqui pelo Naércio Menezes. Nós nos juntamos depois, mas já estamos há 8 anos também nessa empreitada. Mas dizer que essa coalizão de saberes, de atores de diferentes áreas e campos, é o que faz a força do Núcleo Ciência pela Infância chegar aqui no nosso 11º simpósio. Eu ia falar já 13º. 11º simpósio. E eu acho que é isso que a gente vem fazer aqui com vocês. Trazer ciência, e aí um agradecimento final ao Comitê Científico, que é quem produz ciência,
e quem, então, solta, aí, libera, release, a gente fala, né? A gente produz evidências científicas, mas não só produz e engaveta, traduz e gera conhecimento para que gestores públicos possam usufruir dessas evidências e transformá-las em uma nova realidade. Muito obrigada, é uma honra, um prazer e uma alegria estar com todos vocês aqui. Quem está aqui na sala e quem está online também. Muito obrigada. Obrigado, Cláudia Vidigal. Agora vamos ouvir a fala da representante da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Marina Fragata. Bom dia a todas e a todos. É uma grande alegria estar aqui com vocês, presencial, e quem está nos acompanhando remoto. Eu não vou repetir todos os cumprimentos que a Cláudia fez, mas sintam-se cumprimentados no nome do governador Rafael Fonteles, do prefeito Silvio Mendes, da coordenadora do Pacto pela Infância, Isabel Fonteles, e todos os parceiros, inclusive aqui do nosso governo federal, em nome do Alexandre Santos e da Pilar Lacerda, representando os ministérios aqui na nossa audiência. A Fundação Maria Cecília Souto Vidigal é uma fundação brasileira que fez 60 anos no ano passado e que, nas últimas 2 décadas, vem se dedicando exclusivamente, assim como a Van Leer, à agenda dos primeiros anos de vida. Nós trabalhamos para fortalecer as políticas públicas que alcançam as famílias, ou deveriam alcançar, e os bebês e as crianças pequenas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade, e também para sensibilizar a sociedade sobre os primeiros anos de vida e mostrar que eles são importantes para o presente de cada criança, para o futuro dela e para a nossa nação. A nossa principal agenda hoje é combater as desigualdades. E somos integrantes, então, do Núcleo Ciência pela Infância, que, como a Cláudia falou, já há muitos anos vem trabalhando nesse processo de traduzir a ciência para servir a política pública. A gente tinha um slide preparado para contar para vocês, nesse ciclo atual, as nossas 4 principais iniciativas. Uma delas é o Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância, que já formou mais de 700 lideranças do nosso país. Muitas delas estão aqui hoje na nossa audiência. O simpósio, que nós estamos aqui na 11ª edição. Também temos o Prêmio Ciência pela Infância, do qual nós já realizamos 3 edições, nessa perspectiva de trazer novas vozes, nova ciência, novos pesquisadores para o centro do debate das políticas públicas. E também temos o nosso encontro de alumnas, de alunos, e nossa comunidade, que está cada dia mais fortalecida, de lideranças que estão atuando em diferentes frentes para mudar a realidade do nosso país. Então, com muita alegria, a gente começa esse simpósio. Eu queria agradecer à equipe de todos os parceiros, mais um agradecimento especial ao time do NCPI, em nome da Amanda e da Camille, que, junto com todos os parceiros que aqui estão, ajudaram a esse simpósio acontecer. Obrigada, e que vocês aproveitem muito essa nossa 11ª edição. Maravilha, obrigado, Marina. Agora vamos ouvir o prefeito de Teresina, senhor Silvio Mendes. Bom dia. Eu recebi uma recomendação para falar pouco, dando as boas-vindas. Portanto, sejam todas bem-vindas a essa terra abençoada, e todos também. Aqui é uma terra de gente generosa, solidária, e a gente agradece à Fundação Van Leer, na pessoa da Cláudia, da outra Marina, da Fundação Maria Cecília, na presença aqui do nosso estimado governador Rafael Fonteles, da Isabel, colega, que também tem sensibilidade para cuidar da primeira infância, e de todas as pessoas que têm a sensibilidade de cuidar do futuro. Então, dito isso, eu queria pedir uns minutos do Ismael, que é o secretário municipal
de Educação, que ontem recebeu o selo ouro das 10 capitais do Brasil, pelo compromisso com a alfabetização. Ele, a equipe, os professores, naturalmente, as famílias. Então, isso dá sentido à vida, né? Ele também que é professor. Pois bem, a educação, eu sou médico por formação, mas fui levado para a gestão pública 30 anos atrás por um professor. Não me arrependo. Larguei tudo, larguei um mestrado, larguei tudo para me dedicar à gestão pública. Sou apaixonado pelo SUS, apanho muito, mas talvez seja a maior conquista social que o Brasil teve ao longo de muitos anos. E fui secretário de saúde aqui durante 12 anos. E é por isso, com essa experiência, que a gente pode tratar também da questão da criança. Teresina tem 100% das mulheres em pré-natal. Nós temos 254 equipes de saúde da família, temos 4 maternidades no município, 1 em cada quadrante. Tem a maternidade mais importante, que foi feita pelo governador Rafael. Portanto, é um assunto resolvido. Quando a gente fez os investimentos, a gente não entendeu por que a taxa de mortalidade infantil não caía mais do que a gente previa. E aí fizemos um negócio chamado necrópsia verbal. E encontramos, eu acho que eu nunca falei para você isso, que mais da metade das crianças que morriam em Teresina não moravam em Teresina. Elas vinham, às vezes, morrer em Teresina. Por quê? Porque Teresina é uma cidade prestadora de serviço na área da saúde, da educação. Tem 5 faculdades de medicina aqui. Eu acho até um exagero, né? Então, a gente se caracteriza por uma cidade prestadora de serviço. A educação sempre prioridade. E, dentro desse olhar, a criança sempre foi prioridade, esse período inteiro que a gente passou na gestão pública. Fomos o primeiro lugar, durante muitos anos, na avaliação da educação do ensino fundamental. E agora foi tomada por Goiânia e Curitiba, mas a gente vai voltar a ocupar essa posição brevemente. Não é isso, Ismael? Bom, bem, então, temos universalizado o ensino fundamental. Incomoda não ter feito a mesma coisa com o ensino infantil, mas vamos buscar e vamos conseguir. E as 2 coisas que eu queria dizer para vocês, vezes que vocês vêm do país inteiro, e que a gente, através da outra marina, da marina da Vanli, né, uma grande parceira e que ajuda muita gente, no mandato anterior, eu sou prefeito pela 3ª vez, disse que não voltava mais, voltei, né? E é preciso que dê um sentido à vida, né? A vida tem que ter um sentido. E a educação sempre foi prioridade, sempre, desde que a gente entrou 30 anos atrás. E a gente, discutindo com o secretário de Saúde, ele me trouxe um problema, e eu acho que todo problema tem solução. Pode não ser a solução minha que eu desejo, mas eu tenho que lutar para tentar resolver. O que era? Crianças com limitação de aprendizado, seja por dislexia, por TDAH, por diminuição da acuidade visual, auditiva, enfim. Aí nós criamos uma coisa simples, né, simples, porque está na rede, apenas concentramos no mesmo local o psiquiatra infantil, o neurologista infantil, o psicopedagogo, o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo, enfim, todo esse pessoal para cuidar dessas crianças e ajudar que essas crianças consigam o seu desenvolvimento esperado. E deu certo. Isso 16 anos atrás. Ontem, além de receber a medalha ouro entre as 10 capitais do Brasil, ontem, por coincidência, Cláudia, a gente começou, governador, um outro serviço para dar acesso a centenas de crianças da nossa rede. São 91.800 crianças que a gente tem a responsabilidade de cuidar, para dar a elas o direito de ser acompanhado por esses profissionais. E vai dar certo, vai dar certo. Só que aí tem uma... Eu conversava com a Isabel, aconteceu assim, um outro fato que nós não estamos entendendo direito. É o crescimento do número de autistas, né? Que a gente não sabe a causa, não tem tratamento, mas é possível fazer alguma coisa. Então, descobrimos, depois eu quero conversar com você, viu, Rafael? Um cientista que pesquisa essa questão há mais de 40 anos, eles são italianos, né? Tem o Instituto Rinaldi, ele esteve aqui 2 vezes conosco,
E está começando ontem um novo serviço, que naturalmente será feita a tecnologia desenvolvida por ele, depois que a universidade nos der um atestado ético e também um projeto de pesquisa, porque ele será randomizado. Ele vai ser randomizado. Até o final desse mês que vem, mês de abril, a gente vai ter pronto, vai disponibilizar primeiro para a rede pública e, naturalmente, depois abrir para quem dela precisar. Então, eu estou rezando todo dia para, se der certo, nós vamos ajudar esse médico fantástico a ser Prêmio Nobel de Saúde, de Medicina. O nome dele chama-se professor Salvatore, não esqueçam desse nome. Né? Ele é de Florença. Pô, bem, e a outra que eu posso trazer aqui, eu vou tudo passar para a Marina. Quem tiver interesse, procura a Marina. Cadê a Marina da Vanli? Tá bom, você me mandou eu falar pouco, eu estou falando pouco. Então, eu vou passar para ela. Foi uma técnica, já que trata da questão climática também. Então, não viaja à China, eu aprendi a fazer transplante de árvore. Né? Porque você pega uma árvore, você transplanta ela já com 6, 8, 10 anos, e você ganha esse tempo. Então, você pega plantas do seu ecossistema, já está adaptado ao clima, e faz. Nós plantamos, nos 2 últimos anos, quando eu fui prefeito a última vez, 362 mil árvores, por todos os motivos importantes para uma cidade quente como Teresina. Então, esse transplante é o que eu me ofereço, e depois eu mesmo vou fazer um vídeo e dar para a Marina. Para quem se interessar, procure e ela passa. É simples, não tem tecnologia nenhuma que possa complicar, não precisa de nenhum equipamento sofisticado, basta uma pá, um cavador e boa vontade. Né? Então, você ganha 6, 8, 10 anos plantando. E tem um detalhe que a natureza cobra. Ela sempre cobra um preço. Uma coisa bem simples. É que, para você conseguir que a árvore pegue, que ela sobreviva, e a gente consegue mais de 90% de sobrevivência dessas árvores transplantadas, ela tem que estar na posição que ela está no mato, na mesma posição para onde ela for destinada. Então, você marca no caule a relação dela com o sol e leva para o lugar que for, mantendo a mesma relação, na mesma direção. Mais de 90% pega. Simples, eu passo para a Marina depois repassar para vocês. Portanto, repito, sejam bem-vindas e voltem sempre. Muito obrigado, senhor Silvio Mendes, prefeito de Teresina. E agora eu passo a palavra para o governador do estado do Piauí, senhor Rafael Fonteles. Bem-vindo. Bom dia a todos e todas. O tempo é curto, mas eu vou tentar me adaptar. Dar as boas-vindas a todos vocês que aqui estão e também os que nos acompanham pela internet. Pelo que eu soube, são dezenas de salas reunidas acompanhando a gente pela internet em todo o Brasil e até fora do Brasil. Cumprimentar a Cláudia, a Marina e todos que fazem parte desse movimento em prol da primeira infância. Minha esposa Isabel, que coordena o Pacto pelas Crianças, o prefeito Silvio Mendes, que tem muita experiência, sobretudo na área da saúde, porque comandou a nossa Fundação Municipal de Saúde por muito tempo, além da experiência como prefeito municipal pela 3ª vez. Eu, além de dizer que todos são bem-vindos, quero dizer que essa é uma marca do povo piauiense. É o povo mais acolhedor do planeta. Então, tenho certeza que todos que estão vindo de fora estão muito bem recebidos, muito bem acolhidos aqui na nossa capital, Teresina, minha terra natal. E quero aqui parabenizar a Fundação Vanli e a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal por liderarem esse núcleo da ciência pela primeira infância, para a primeira infância, e conseguirem ligar elos importantes para o desenvolvimento integral das crianças. Sobretudo a academia com os entes públicos. No fundo, as entidades do terceiro setor, renomadas, como são essas duas entidades, elas têm esse papel fundamental que somente a sociedade civil consegue fazê-lo, que é conectar esses elos
da academia, dos gestores públicos de diferentes esferas e áreas, com a sociedade civil. Mas nós nunca podemos esquecer que essas políticas públicas só terão escala, só serão efetivas se os gestores eleitos pelo povo abraçarem as evidências, as melhores práticas e engajarem as suas equipes naquela missão. E é por isso que nós recebemos aqui com muita honra esse 11º Simpósio Internacional, que mostra que Teresina, o Piauí, está no centro desse debate, que busca conectar a academia. Teremos aqui, daqui a pouco, num painel, um grande especialista da melhor universidade do mundo, que é Harvard, que é o Jun-Lei Lee, e vai estar falando do que tem de mais moderno, mais recente na pesquisa internacional sobre o que funciona para esse desenvolvimento integral das nossas crianças, seja na área da educação, da saúde, da assistência social, só para citar as 3 áreas mais robustas que envolvem essa política. Então, para nós do Piauí, para mim em particular, para o Silvio certamente, que somos da política, mas temos uma origem na técnica. O Silvio é um grande médico, eu, modéstia à parte, sou professor de matemática desde os 14 anos, milito na educação há muito tempo, porque muitas vezes as pessoas procuram separar, Silvio, técnica da política, quando, na verdade, nós temos que juntar as duas coisas. Os políticos, cada vez mais, se apropriarem das evidências que os especialistas apresentam, e é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, e os especialistas entenderem cada vez mais como funciona a política, porque a política nada mais é do que a conciliação de interesses. Está lá, tanto Silvio quanto eu, todo dia à nossa porta batem dezenas de pessoas, instituições, empresas, setores, segmentos, dizendo, olha, o que nós estamos defendendo aqui é muito importante. É muito importante. E aí a gente, quando olha para o orçamento, vê que não dá para atender tudo que é importante. Por isso que essa tarefa de priorizar, de fazer mais com menos, quem pode nos ajudar? Os especialistas. Desde que os especialistas entendam também como funciona a política. E é somente através da política que nós podemos dar escala a tanta coisa que já foi evidenciada. Eu vou citar aqui, para encerrar minha fala, Cláudia e Marina, só 2 exemplos importantes que nós temos aqui no Piauí. Primeiro, política de vacinação para as crianças. Quem executa a política são os municípios. O Estado e o Ministério da Saúde apoia. Pois bem, aqui no Piauí é tão bem azeitado essa relação entre Ministério, Secretaria Estadual de Saúde e Secretarias Municipais de Saúde, que das 18 vacinas que estão lá no Plano Nacional de Imunização para crianças, em 11 delas, Silvio, o Piauí é quem tem a maior cobertura vacinal do Brasil, das 27 unidades da federação. Um segundo exemplo, a alfabetização na idade certa. Estivemos ontem com o presidente Lula. Estava lá o Ismael, estava lá o Rodrigo, estava a Isabel comigo, o ex-secretário Washington, numa política que o ministro Camilo e o presidente Lula adotaram de premiar os municípios e estados que realmente cumprem requisitos para a alfabetização na idade certa. Pois bem, o Piauí foi quem mais cresceu o índice de alfabetização na idade certa, saindo de 53% para 77%, e Teresina também, que representa quase 25% do estado, subiu, estou aguardando o número oficial, mas certamente, Ismael, foi um número muito bom, que ajuda no contexto global, e não foi à toa que eu, junto com o Silvio, fizemos um programa de colocar 246 assistentes do estado apoiando isso. E olha, eu e o Silvio Mendes disputamos a eleição um contra o outro em 2022. Em 2024, nessa eu venci, tá? Em 2024, o Silvio foi candidato a prefeito, eu apoiei, obviamente, um outro candidato, ele venceu as eleições. E isso não impediu de nós cooperarmos de maneira técnica, responsável e republicana. Por isso que Teresina e o Piauí avançaram. E eu quero dizer a vocês, das fundações, desculpa passar o tempo, mas como o Silvio passou, eu também vou passar. É só dizer a importância de vocês, que é exatamente, repito,
linkar esses elos das entes da federação com a academia, como é o caso do INSPE e de Harvard, para a gente acertar mais e acabar essa discussão de como se político não fosse técnico, técnico não pudesse ser político. Pelo contrário, é a união disso para que a gente tenha cada vez mais técnicos sensíveis à política e políticos se baseando na boa técnica. Muito obrigado, viva a primeira infância.